depois o pessoal me mata e eu me mato, né? Boa noite, então, oficialmente no Zoom, agora sim tá gravando. Nós vamos estruturar essa pré-aula, então, essa última pré-aula da seguinte forma. Vamos para o conteúdo. Passo 9 e 10 do método, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois, quem quiser saber sobre o treinamento do dia 25 de abril, que é o nosso treinamento, então a primeira parte do método, a gente vai falar sobre se aprofundar no passo 0 e o passo 1, com 3 convidadas especialistas, que são as minhas mentoras pessoais. Quem já participou de mentoria comigo sabe que é super importante a gente ter mentores para nos ajudar em outras áreas que não são áreas que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de finanças, financeiro, o que a gente tem que saber sobre finanças nesse momento? Equilíbrio emocional, inteligência emocional, não exatamente tem a ver com a nossa área, apesar de que a gente sabe o quanto isso é importante. Então, é bom a gente ter parceiros nessa área, assim como na área de posicionamento e vendas, que hoje é fundamental. E eu lancei uma enquete nessa semana, quem está aí nos nossos grupos do Telegram viu, e a enquete era quais são as áreas que estão sendo assim, mais desafiadoras nesse momento. E as principais áreas que apareceram ali, eu não sei se vocês viram o resultado. Em primeiro lugar é a parte de vendas, captação de cliente e vendas nesse momento. Em segundo lugar, apareceu a parte de posicionamento e diferenciação no mercado. E o terceiro, a parte de equilíbrio emocional. E é por isso que... Desculpa. Vendas e posicionamento, finanças, financeiro e equilíbrio emocional. Foi essa ordem aí que deu. E é por isso, então, que a gente está trazendo essas 3 especialistas, expertos nesse assunto, para participar do treinamento dia 25 de abril, que é o nosso próximo sábado. Então, hoje é o nosso último domingo juntos, mas sábado que vem estaremos juntos, então. Vai ser no período da manhã esse treinamento, a partir das 9 da manhã. E depois a gente tem 60 dias até o nosso outro treinamento, que vai acontecer no dia 27 de junho. Mas no finzinho dessa live eu vou falar mais detalhes sobre isso, tá bom? Quem está perguntando aqui tem acompanhado, que bom, que bom. Gente, as aulas estão sendo gravadas, sim, todas essas 7 pré-aulas. Quem está perguntando aqui no Instagram, vocês podem acessar as gravações dessas aulas no YouTube. Então, no nosso YouTube da Qualidade Corporativa, a gente está colocando lá todos os links de gravações. Então, vocês podem fazer uma maratona de todos os conteúdos para entender certinho o que é o método da qualidade corporativa, tá? Essas pré-aulas, elas têm como objetivo mostrar o que é isso e de onde saiu isso. Obviamente que a gente não se aprofunda, porque isso faz parte do treinamento. Então, quem já está inscrito no treinamento vai ter o aprofundamento de todos esses 10 passos, que é do nosso método de trabalho, o método da qualidade corporativa. Então, é o que a gente aplica hoje em mercado e é para o mercado que não é residencial. Então, eu gosto de dizer, logo no início, deixar claro aí, se alguém está aqui com expectativa, já trabalha com residencial, não tem expectativa nem vontade de atuar em outro mercado, talvez não seja o melhor método para você de trabalho. Apesar de que algumas pessoas já me disseram aqui, mas eu vou tentar aplicar no residencial. Tudo bem, mas a minha expertise é fora do residencial e o que eu estou dividindo com vocês tem muito a ver com a nossa expertise de mercado. Então, eu não vou ficar inventando coisa aqui, vou ser muito transparente, sei que funciona para o mercado não residencial. O residencial eu já não sei bem como isso vai funcionar, tá bom? Só deixando bem claro. Então, para quem quer atuar no mercado não residencial, que inclui tanto a parte de escritórios, de lojas, de hotéis, de clínicas, tudo que é venda B2B, que a gente gosta de chamar, que é aquela venda para empresa, de empresa para empresa. Bom? Então, bora lá? Deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. Já está confirmado o segundo. Fer, fica aí, vamos falar também sobre isso. Amanhã, e de qualquer forma, a partir de amanhã, todo mundo que já está inscrito vai receber um comunicado mais oficial, mas hoje eu já quero adiantar uma decisão que a gente tomou, tá bom? Então vamos lá, já temos 45 pessoas aqui no Zoom. Gente do Instagram, estou fazendo a transmissão pelo Zoom. E eu vou fazer o seguinte, enquanto o Instagram me permite ficar aqui, deixa eu tentar inverter a câmera para ver se vocês conseguem acompanhar ali. Mas assim, o que tem acontecido, tá? Chega 1h e o Instagram fecha aqui a live, né? Que a gente tem live de no máximo 1h. Então, se eu conseguiria botar vocês aqui, peraí um pouquinho. Às vezes vai ficar muito bonito o pessoal que tá no Zoom, vai ficar enxergando o celular aí de costas, tá?
Só um pouquinho, gente. Que eu vou transmitindo, que daí o pessoal que está aqui também pode acompanhar. Tá, estão vendo aí? Beleza. Então, vamos aos nossos compartilhamentos de tela. A gente sempre faz. Gente, coloquem então as perguntas pelo bate-papo, tá? Que daí eu consigo ir acompanhando. O Zoom andou mudando aqui algumas coisas, mas eu já estou conseguindo me adaptar aqui. Às vezes eu demoro para ver agora os comentários, porque eles mudam de lugar. Mas qualquer coisa a gente testa diferente. Tá, eu tô vendo a Camila Maria. Só me dá um ok, amada, se você está vendo o slide. Beleza. Tá, então vamos lá para nossa última pré-aula, que está envolvendo 2 assuntos, tá? Então, a gente está envolvendo o nosso passo 9 do método da qualidade corporativa e o nosso passo 10. O nosso passo 9 tem a ver com acompanhamento pós-projeto. Então, depois que a gente entregou o projeto, o que a gente faz? O que a gente pode fazer depois que a gente entregou o projeto? E até isso foi um tema bem interessante, porque essa semana as meninas fizeram um story na qualidade corporativa perguntando quem aplicava pesquisa de pós-ocupação. E, gente, a grande maioria não aplica. E depois a gente já fez uma pergunta do porquê que não aplica. E muitas das respostas que vieram eram porque desconheciam como aplicar, tá? Existem métodos para isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quem tiver no treinamento, obviamente, vai ver isso de uma forma mais profunda. Então, só para contextualizar quem está entrando aqui pela primeira vez, e eu peço permissão de quem já está aqui há mais tempo e sabe de cor salteado do que eu vou falar, mas eu gosto de dar uma contextualizada para quem está entrando aqui pela primeira vez, tá? Deixa eu ver se eu posiciono isso aqui num lugar que não atrapalhe. Esse, então, é o método da qualidade corporativa, como a gente falou, e ele está dividido neste momento em 2 partes, parte 1 e parte 2, e a gente agregou uns bônus também que intercalam entre essas 2 partes. Então, a primeira parte que eu falei para vocês, ela vai acontecer agora dia 25 de abril, porém, nós já fizemos um treinamento bônus, que foi no dia 13 de abril, falando sobre consultoria de home office. Esse treinamento está gravado, se por acaso alguém se inscrever agora no método, recebe a gravação dele. Assim como depois, eu vou falar sobre esse outro bônus aqui, que é um plano de ação que a gente vai fazer em conjunto, mas eu vou deixar para falar no final. E o que é, então, o que são esses 10 passos do método, tá? Então, aqui a gente tem os 10 passos descritos. O primeiro deles a gente chama de começando de dentro para fora. A gente acredita que não tem como começar a fazer nenhum tipo de trabalho se a gente não olhar para a gente em primeiro lugar. Porém, a gente anexou um passo 0 aqui que acabou acontecendo em função deste período de pandemia e de Covid aí que a gente está vendo, porque o nosso mercado ele está mudando a partir deste momento. E é o momento da gente se reposicionar, da gente pensar, avaliar o que está acontecendo, o que vai acontecer por aqui. Então, a gente adicionou esse passo 0. O passo 0 e o passo 1 é justamente o que vai acontecer nesse nosso treinamento do dia 25 de abril, que já é próximo sábado, tá bom? Depois, o passo 2. O que é isso, então? A gente começa se trabalhando, se preparando para atender um cliente. E a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente fechou o contrato, é fazer uma imersão dentro da empresa. E daí, para começar, antes de riscar, a gente faz uma imersão para entender quem são as pessoas, quais são os tipos de atividade, como é a empresa. Então, existe todo um método para fazer isso. Depois, a gente entra no passo 3, que é a definição de personas. Então, a partir dessa investigação, a gente define quem são as personas. E por que isso é importante no meio corporativo, naquilo que não é residencial? Se a gente está trabalhando com residencial e a gente está fazendo um projeto com uma família, facilmente eu consigo definir as características do pai, da mãe, do filho e da filha, sei lá. Agora, se eu estou fazendo uma empresa, um escritório, como é que eu vou definir individualmente cada expectativa de cada um? Então, a gente precisa agrupar, né? E por isso que a gente chama esses grupos de personas, grupos de pessoas que a gente caracteriza por personas. Depois, a gente entra no passo 4, que é a cocriação de estratégias. Então, a gente pega tudo isso junto com essas personas e cria junto, e a gente aplica a técnica de design thinking aqui nesse processo. Depois a gente compatibiliza todos os resultados, a gente entra depois no nosso passo 6, que é um relatório final com os resultados de tudo isso. O nosso passo 7 é o próprio desenvolvimento do projeto. O passo 8, a gente falou da entrega desse projeto. E deu o 9 e o 10, que é o que a gente vai falar agora. O 9 é o que fizemos depois, então, depois de entregar o projeto. Como que a gente faz uma pesquisa de pós-ocupação, o que é isso? E o nosso passo 10
é aprendendo de fora para dentro. Como que a gente aprende com tudo isso, como que a gente compartilha esses resultados, como que a gente pede feedback para cliente, depoimentos que são tão importantes depois para a gente começar tudo isso de novo com um novo cliente, tá bom? Então, esse vai ser o nosso tema da nossa pré-aula de hoje. E a gente vai recortar, tá? Então, a gente sempre faz isso, a gente não consegue nessas pré-aulas entrar em tudo que a gente vai falar de cada um dos passos. Então, eu recortei, nós vamos falar principalmente dessa parte de observação de pós-ocupação, compartilhamento de experiências e a importância dos feedbacks, tá? Dos depoimentos de clientes. Vamos tentar fazer hoje em 1 hora isso. Vocês me cobram aí se eu estiver falando demais, tá? Diz, Pri, já tá quase 9 horas, tá bom? Pra gente não estender muito aí também a noite de todo mundo. Bom, entrando no nosso primeiro item, eu queria saber quem tá aqui. Quem tá aqui que já faz avaliação de pós-ocupação com seus clientes? E quem que não faz? Escreve sim ou não. Sim ou não. Quem tá no Instagram que eu também queria saber. No Zoom. Alguém faz? Não, não, não. Sim. Ó, a Pri falou que sim. Gabi, não. Já fiz. Não sempre. Perguntas no Google Forms. Legal, Carol. No residencial, a Nath diz que faz. Ia fazer a primeira agora, mas veio a quarentena. Sim, mas não para todos. Informal, não sempre. Para cliente de consultoria, para projetos não. Com método não só informal, sim, mas sem uma metodologia. Deixa eu ver quem está botando aqui. Ó, a Ju aqui diz que faz. Kátia, não. Quem mais aqui no Instagram? Algumas vezes. Legal. Vocês utilizam, quem faz? Algumas pessoas dizem, eu faço de forma informal. Tem alguém que segue alguma metodologia? Quem faz aqui segue alguma metodologia? Faço visita e converso com os usuários no Google Forms, tá? Geralmente visito a obra após a entrega, tá? Da minha forma, Ana, boa. Gente, assim, ó, existem especialistas, inclusive, nessa área, não sei se vocês sabem, existem cursos exclusivos dessa área. O que eu vou passar para vocês, que é o que a gente faz, tá? A gente se baseou em algumas metodologias já existentes, mas para a gente conseguir encaixar no nosso honorário, no nosso budget, a gente adota uma metodologia que a gente combinou várias metodologias e trouxe para nossa realidade, tá? É isso que a gente vai falar. E muito disso, eu até fiz um story hoje, não sei se algumas pessoas viram. Antes só, eu gosto sempre de trazer uma frase, né? Essa aqui é Peter Drucker. Gente, esse homem, eu descobri ele através do meu irmão, que é administrador, e que ele sempre amou e sempre falou do Peter Drucker, não sei o quê, que ele é o pai da administração, do marketing. E eu encontrei essa frase dele que eu acho que faz muito sentido. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, se a gente entende por que é importante a gente fazer uma pesquisa de pós-ocupação e não simplesmente sair correndo e não querer mais ver, ai meu Deus, que medo de eu chegar lá e ver que não funcionou, né? Porque bate isso. Nossa, e como bate isso? Ai meu Deus, se eu chegar lá para ver e esse pessoal não está usando aquela sala que eu idealizei, ou vai vir um monte de queixa. Bom, se a gente não souber disso, a gente não vai nunca poder melhorar. Né? Quando a gente desconhece as coisas, a gente não tem como melhorar, se aperfeiçoar. Agora, no momento que a gente traz para a consciência, que a gente conhece, que a gente fez uma mensuração e que não foi lá tão boa, ok. O que eu posso fazer então para melhorar? Ou ao contrário, daqui a pouco tem uma ideia que deu tão certo que a gente nem imaginava e que é bacana a gente saber disso para poder replicar, né? E compartilhar. Então, quando eu li este livro, esse é um livro já mais antigo, eu não sei se vocês conhecem, mas tem muito a ver até com o método, mas em especial tem muita referência bibliográfica nesse livro. Ele é um livro escrito por 2 holandeses, tá? Se chama Arquitetura sob o Olhar do Usuário. Alguém já leu esse livro? E fala, gente, de todo também um método que eles estabelecem, mas que eu recortei principalmente a parte da avaliação de pós-ocupação. É dali que a gente tirou as nossas referências para a nossa prática profissional.
E entendendo o que é isso, né? Primeiro, a avaliação de pós-ocupação, que eles se chamam também de APOs, você já deve talvez ter ouvido falar, é essa avaliação de uma edificação depois que ela começa a ser usada. Existem as avaliações de pré-ocupação, que é antes, que tem muito a ver com aqueles diagnósticos, com aquela imersão que a gente falou, lembram? Isso é quando é antes de ser ocupado. Depois que a gente fez o projeto, as pessoas se instalaram nesse novo espaço, a gente está falando de uma avaliação de pós-ocupação. Aqui no passo do método, a gente chama de observação pós-ocupação, tá? Por que a gente precisa avaliar? E daí tem a ver com aquela fase também do Peter Drucker. A avaliação permite aprender lições que podem levar ao aprimoramento do projeto examinado. A gente só vai saber se a gente conseguiu fazer um bom projeto, se as pessoas de fato estão satisfeitas, né? Felizes, saudáveis. Eu faço um projeto, sei lá, focando nas pessoas, no bem-estar delas. Tá bom, mas como é que tu mensura bem-estar? Será que realmente impactou no bem-estar? Então é por isso que a gente tem que ter uma metodologia para fazer isso. A gente tem que definir previamente quais são os critérios que vão passar por essa avaliação para a gente poder comparar. E para a gente poder dizer, ok, realmente impactou na saúde, impactou no bem-estar, mas a gente tem que ter dados concretos, a gente tem que ter critérios concretos, a gente tem que aprender a sair do superficial. O que é a produtividade? Como é que tu avalia se melhorou ou impactou na produtividade de uma empresa? A gente precisa estabelecer critérios para isso, tá? E eu acho que o meu maior interesse nesse assunto foi quando eu comecei a estudar neurociência aplicada à arquitetura. E daí eu recortei aqui 2 vídeos que estão no YouTube, porque eu me lembrei que hoje eu recebi uma mensagem de uma menina no Instagram, que ela disse assim, Pri, não vai acreditar, mas eu tô assistindo um vídeo de 2016, que tu fala lá da conferência da ENFA, e esses 2 vídeos, gente, eles ainda estão no YouTube. Olha a minha cara decansada e acabada aqui. Deixa eu falar só, quem tiver interesse em assistir, eles são vídeos muito espontâneos, tá? Esse primeiro aqui, comentário sobre a ENFA Conference 2016, eu fiz lá mesmo, eu tinha saído do primeiro dia, eu estava na área externa ali de onde foi a conferência, e daí eu abri, na época se fazia muita live no Facebook, eu abri o Facebook e eu fiz uma transmissão ao vivo por lá. Foi a primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo no Facebook, eu nem sabia direito e tal, tanto que ela teve que ser feita em várias partes, mas ali eu falo, tá muito fresquinho, assim, eu tinha acabado de sair e eu falei muitas coisas sobre a conferência, entre elas essa frase aqui, que eu ouvi de um neurocientista nesta conferência de 2016, ele dizendo, por que os arquitetos e designers não compartilham seus resultados? Por que a gente não mensura as coisas e depois compartilha? Porque é essa forma que o neurocientista faz. Qual é o papel, qual é o trabalho que o neurocientista tem hoje? Ele pega, ele precisa definir algo, né? Ele vai fazer uma pesquisa, ele precisa ter uma pergunta muito clara. A partir dessa pergunta, ele cria uma hipótese. E a partir dessa hipótese, ele vai lá, testa e depois compartilha através de um artigo se funcionou ou não. É isso. Se a gente começa a estudar neurociência aplicada à arquitetura, popularmente conhecida como neuroarquitetura, na verdade a gente vai começar a perceber também que o ambiente físico ele não é só para deixar bonitinho, ele também é para resolver questões. A gente também precisa ter uma pergunta clara, a gente tem que criar uma hipótese, qual é o ambiente, sei lá, que vai impactar no tempo de recuperação de um paciente, o que eu preciso fazer nesse ambiente, e depois eu tenho que chegar a uma conclusão. Só que eu só consigo chegar nessa conclusão se eu voltar lá e mensurar. E daí o que eles nos provocam é, depois que você mensura, compartilha isso. Seja publicando um artigo, seja criando uma rede. A nossa ideia com a rede colaborativa é que a gente possa compartilhar também esses resultados, para que a gente crie juntos um banco de dados do que está funcionando e o que não está. Imagina que legal não seria, né? E isso é uma rede colaborativa. Então, para quem quiser assistir, recomendo, tá? Apesar de ser de 2016, mas são vídeos muito espontâneos e sinceros que estão lá. Esse outro é
como a arquitetura pode influenciar no comportamento humano. Daí aqui eu já tinha voltado pro hotel, e daí eu já tinha estruturado um pouquinho mais as coisas, e nesses 2 vídeos vocês vão ver que eu comento exatamente esse questionamento que foi feito pelos neurocientistas para os arquitetos e designers, por que que vocês não mensuram as coisas e não compartilham esses resultados. E foi aí que eu comecei a me provocar a estudar mais sobre, tá, como é que eu faço uma pesquisa de pós-ocupação? E aí, gente, compartilhando um pouquinho mais, eu lembro desse vídeo, ó, a Terezinha disse que tá falando, legal. Compartilhando um pouquinho mais do que é a provocação dos neurocientistas e o que a gente entende que a gente pode fazer hoje. Quando a gente começa um projeto, tá? A gente precisa ter claro qual é o objetivo, qual é a pergunta que a gente quer. E isso é tão legal com os neurocientistas, e eu vou ir mostrando, vou dando como exemplo o que a gente está fazendo agora no hospital. A gente está fazendo uma ação voluntária aqui no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Até amanhã eu estou indo lá com a Isabela, não sei se ela está online aí. Mas qual é a nossa ideia? A gente vai fazer uma ação nas salas de descompressão dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. E daí nós falamos o seguinte, bom, vamos, a partir desta ação, desenvolver uma pesquisa, para que a gente possa depois compartilhar isso em forma de um artigo, para que, se tiver que fazer isso num outro hospital, que a gente já saiba o que a gente precisa colocar de elementos dentro de uma sala para realmente conseguir descomprimir as pessoas. E aí, quando a gente decidiu fazer uma pesquisa, eu entrei em contato com o Mailton Vasconcelos, que é um neurocientista aqui da URGS, do Rio Grande do Sul, Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. E o Mailton é o nosso professor na NeuroArc Academy, né? Um grande parceiro meu na área da neurociência. E quando eu falei para o Mailton, eu disse, Mailton, olha só, a gente vai fazer uma ação voluntária no hospital, nas salas de descompressão, e a gente quer criar um ambiente. E daí, junto com as meninas, a gente definiu um objetivo, que era o seguinte, a gente quer criar um ambiente onde quando a pessoa passar pela porta, entrar nesse ambiente, que ela consiga ter um alívio. Foi essa palavra que a gente deu. A gente quer criar um ambiente onde a pessoa, aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem que está lá no meio daquele caos do hospital, que nesse momento está um caos, no meio daquele caos do jeito que está, que ele consiga entrar num ambiente que vai aliviar ele, que vai tranquilizar ele, e que durante os 15 minutos, porque o intervalo dos enfermeiros, gente, é 15 minutos a cada 6 horas, pensa. Durante os 15 minutos que ele vai ficar ali, que ele possa realmente relaxar. E aí, quando eu trouxe isso para o Mailton disse assim, tá, Pri, mas o que significa isso? O que é relaxar? Que elementos vocês vão botar no espaço? Tem que recortar mais, tem que nichar mais, para a gente conseguir mensurar depois. E aí, a gente conseguiu chegar numa pergunta real depois, e deixa eu até voltar aqui para não antecipar as coisas, depois que a gente conseguiu chegar numa hipótese, que era, bom, sabemos que o hospital tem paredes brancas em todos os lados, de todos os lados. Será que uma sala de descompressão, já que a gente quer caracterizar com um ambiente diferente, que alivie ele, que não faça ele lembrar do trabalho, será que se eu tirar as paredes brancas de uma sala de descompressão, se eu tirar as paredes brancas de uma sala de descompressão, será que eu não consigo um resultado mais positivo, de realmente fazer a pessoa relaxar? E daí quando eu falei isso pro Mailton, ele disse, opa, agora sim, agora vocês têm uma pergunta clara, que é, uma sala de descompressão dentro de um hospital sem paredes brancas tranquiliza os enfermeiros e técnicos de enfermagem? Entendem? Aí a gente nichou mais. Aí começa a ficar mais claro qual é a metodologia que a gente vai seguir para fazer isso. Então, é extremamente importante que a primeira coisa a gente tenha claro qual é o objetivo, qual é a pergunta. O que eu quero provocar nesse ambiente? E o que eu vou incluir nesse ambiente para ter essa provocação? A partir disso, a gente tem que ter muito claro quem são os usuários desse espaço. E é por isso que a gente faz aquela imersão lá no início. Lá no início a gente define quem são as pessoas, porque daí começa a ficar muito mais fácil de depois a gente fazer uma pesquisa de pós-ocupação. Depois que a gente tem claro, então, nesse caso ali dos hospitais, vão ser técnicos de enfermagem, enfermeiros, a gente vai pesquisar também como é que está o estado deles nesse momento, então tem gente ali que não vê a família há mais de mês, está num estado emocional
diferente do normal, tem rendas diferentes, vem de lugares diferentes, mora em lugares diferentes, então tudo isso são as características que a gente vai coletando. E daí a gente começa a buscar referências neurocientíficas. Já foi feito algum estudo semelhante a esse? Alguém já pesquisou alguma coisa? E daí é aí que a gente coleta essas informações. Olha, achei um estudo que fala da influência das paredes brancas. Legal. O que a gente pode tirar de conclusão para isso? Eu posso trazer isso como uma evidência neurocientífica para o meu projeto? Então, é bacana quando a gente começa a usar, buscar essas referências para a gente ter uma base para iniciar. E até para a gente poder ter já um protocolo do que já foi pesquisado. Daqui a pouco a gente está repetindo a mesma coisa, né? E daí, a partir disso, a gente cria as nossas possíveis soluções, que é projeto, que é fazer esses projetos. A gente testa, a gente simula isso, né? Então, a gente, hoje, que também é um dos passos, né? Quando a gente faz o desenvolvimento do projeto, a entrega do projeto, mostrar isso em 3D, em realidade virtual, testar como a pessoa vai responder a essa simulação. Depois disso, a gente define, sim, a hipótese, então a gente desenvolve esse projeto a partir dessa hipótese, e daí, gente, o passo 6 desse roteirinho aqui, que foi apresentado pelos neurocientistas, é mensurar e registrar esses resultados. Mensurar e registrar esses resultados. Então, parece que é muito comum hoje os projetos e a atividade da arquitetura e do design vir até aqui. Desenvolver e executar. E não entra nesse último passo, que é tão importante para a gente ter esses resultados. E só antes de ir adiante, o que eu preciso deixar claro aqui, tá? Que existem duas coisas. Existem a pesquisa científica, que é de fato o que eu falei para vocês, que a gente está fazendo com o Ailton, né? De você realmente produzir algo acadêmico, algo que vai entrar com um artigo científico, algo que vai ser apresentado num congresso. E existe a observação de pós-ocupação, que é essa metodologia mais rápida, mais prática, que a gente vai aplicar aqui no método da qualidade corporativa. Isso aqui é um primeiro passo. Se você quiser levar para esse segundo, é possível? É. Mas a gente começa por uma forma mais objetiva, mais prática. Só para deixar claro isso, tá, gente? Muitas vezes isso se confunde. Não dá para querer fazer uma pesquisa científica utilizando esses passos que nós vamos falar aqui. E quem tiver no método vai ver com mais profundidade. Precisa de mais informações, tá? Só para deixar claro. Até porque tem outras questões aqui, tá? Tem comitê de ética, por exemplo, que se envolve. Então, no caso do hospital, como são dados de pessoas individuais, né? A gente tem todo um critério, ou a gente tem que passar por um comitê de ética para fazer isso e depois publicar isso, ou a gente tem que fazer pesquisa completamente anônima, que a gente não referencie de forma nenhuma as pessoas, o hospital e a região do hospital, que não caracterize, para ninguém saber, entendem? Então, tem uma questão de ética envolvida. É bem diferente um protocolo de metodologia de pesquisa científica para uma observação de pós-ocupação, que é o que a gente está propondo aqui no método, tá? Só para deixar claro isso. Bom, e daí sim. Aí, baseado, então, nesta bibliografia, a gente divide a nossa avaliação, e quem tiver no treinamento vai receber, inclusive, esses checks, em questões funcionais, em questões estéticas, em questões técnicas e em questões econômicas e jurídicas. Tudo isso é o pós que a gente vai avaliar. E daí, obviamente que personalizado também, tá? E daí, gente, a gente tem que definir quais são os métodos, o que a gente vai aplicar para medir isso. Vai ser uma pesquisa quantitativa, vai ser qualitativa, algumas pessoas falaram do Google Forms. Uma pesquisa quantitativa a gente pode sim fazer com um questionário online no Google Forms e você vai obter um monte de dados. Assim como a gente fez lá no início da nossa imersão. Legal. Mas a gente gosta também muito de fazer um mix do quantitativo com o qualitativo. E o qualitativo não adianta. É ir ao local, é observar, é conversar, é entender como é que estão acontecendo as experiências. Então, combinando os dois, aí sim, daí é essa a nossa proposta no método, e quem tiver conosco, isso a gente vai falar sobre esse passo lá no dia 27 de junho, quem tiver conosco vai entender que a gente vai aplicar ambos, pesquisa quantitativa e qualitativa
para a gente chegar num melhor resultado mais amplo do que é uma avaliação de pós-ocupação para nós, tá? Então, a gente desenvolveu esse material que vocês vão receber lá, que é uma ferramenta para fazer essa observação de pós-ocupação. É um roteirinho que vai falar, então, quando fazer. E daí essa é uma pergunta que surge muito. Ah, mas quando faz? A gente faz imediatamente após a entrega da obra, mas também depois de 2 meses a gente volta lá e a gente mensura isso também. Então, precisa existir uma organização também para fazer essas coletas de informações, tá? A gente segue um protocolo, depois vocês vão ver isso, de privacidade desses dados, então a gente usa isso tanto para nós, para um aprendizado nosso, quanto a gente também entrega isso para o cliente, mas a gente não compartilha para outros, informando nomes de empresas e tal, para outros lugares, tá? Então, essa é uma coisa que é uma política que a gente usa. A nossa ideia é compartilhar com essa rede os resultados, mas não exatamente em qual empresa foi feito, como era o cliente, quem respondeu essa pergunta. Isso é uma questão de privacidade e ética que a gente segue, tá bom, gente? Bom, tá claro? Vamos adiante? Todo mundo acordado? Já passou 40 minutos, é impressionante, o tempo acaba voando aqui. Meu Deus. Gente, para entrar no segundo passo, que é, ok, mensuramos isso, fizemos essa observação de pós-ocupação. E agora, para compartilhar isso, e eu falei ali que a gente tem que ter claro essas questões de ética, sim, eu acredito muito nisso, mas essas trocas de experiências e principalmente levar esses resultados para o cliente é um desafio também, porque às vezes pode ser que o resultado não for tão bom. Eu, inclusive, quando eu já contei isso para algumas pessoas, o meu professor na Alemanha, quando eu estudei arquitetura corporativa na Alemanha, o meu professor aplicava uma metodologia de projeto que ele, na verdade, ele era contratado por tempo pela empresa, não era por projeto. Porque ele acreditava que era extremamente importante ele ficar vinculado à empresa para ir fazendo avaliações de pós-ocupação depois da obra entregue. Para que ele pudesse também entender e ajustar aquilo que talvez não deu certo, porque pode acontecer. Por mais que a gente investigue e faça aquela imersão lá no início, talvez as ideias e os insights que a gente teve lá no início depois não funcionam. Às vezes porque leva muito tempo para se executar, ou às vezes porque realmente não ficou claro alguns resultados, né? Então a gente precisa estar aberto para isso também. E obviamente que falar sobre isso, compartilhar, é se expor. Voltar para o cliente e mostrar uma pesquisa de pós-ocupação com algum item que não foi satisfatório é se expor horrores. Que era muito mais fácil eu sair correndo e simplesmente não estar lá. E por que eu tô falando isso? Porque, e daí eu trago aqui uma mulher incrível. Conhecem Brené Brown? Brené Brown. Alguém conhece? Ela estuda muito a questão da vulnerabilidade e a questão da coragem, tá? Para ela, isso está diretamente relacionado. Quanto mais vulnerável você é, quanto mais você se expõe, mais corajoso você é. E dela fala essa frase: vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. No momento que tu fecha um contrato com o cliente e tu diz que tu vai fazer uma pesquisa de pós-ocupação, caramba, ultra vulnerável, né? Ultra vulnerável, porque pode ser que não dê certo. E aí? Você está disposto a enxergar esse resultado? A deixar que o teu cliente enxergue esse resultado? E daí eu super recomendo vocês, quem quiser, assistam ela, tá? Alguém que já assistiu, eu vi que tem gente que botou, a Chris botou que sim. Ó, a Verônica disse que conhece o TED. Eu até botei aqui para vocês, tanto o Netflix, já assistiram esse documentário Netflix dela? E o TED é um dos TEDs mais vistos, né? Que é esse O Poder da Vulnerabilidade. Ó, a Carol disse que tá lendo o livro dela. Que legal! Eu não li ainda o livro dela, é bom? Não lembrei o nome dela. Sim. Ah, que bom. Gente, que bom que vocês conhecem ela. Acho que culturalmente a gente não faz isto em projetos. Imagina propor para um cliente ficar lá por tempo. Então, é uma forma diferente de oferecer um serviço. Já começa por aí.
né? Qual o tempo ideal após o concluído o projeto e o ideal para avaliação de pós-ocupação? A Roberta perguntou, tá? A gente costuma fazer imediatamente depois, quando a obra é entregue, dá uma semaninha ali para o pessoal se instalar, e depois de 2 meses a gente volta e faz de novo. Quando avalia se atendeu às necessidades fisiológicas e psicológicas, sim, Sheila, a gente usa a parte da psicologia junto, lá no início e também no final. Isso não sou eu que faço, isso é uma neuropsicóloga que trabalha conosco, que faz a parte da avaliação psicológica também, tá? E daí com aqueles equipamentos que a gente já falou para vocês, eu falei brevemente para vocês, tem os equipamentos de biofeedback, a gente consegue obter as respostas fisiológicas também. Vocês retornam as perguntas recebidas na imersão empática na fase de design thinking como forma de avaliação de pós-ocupação? Roberta, é muito similar, sim, o nosso questionário no retorno, porém, a gente direciona para as coisas que a gente quer mais saber o impacto, tá? Porque a primeira questionário, aquele que a gente faz lá no início, é um questionário muito aberto, né? A gente tem algumas hipóteses, porque depois no design thinking a gente se aprofunda mais, mas a gente procura fazer uma pesquisa aberta. Até as entrevistas são bem abertas, para a gente conseguir ver pela pessoa como é que está sendo a percepção dela do ambiente. A diferença do questionário da avaliação de pós-ocupação é que a gente já direciona mais para as estratégias que a gente aplicou, a gente quer saber como elas estão respondendo. Então, é uma pesquisa que ela é mais direcionada. Mas muitas delas são as perguntas bem semelhantes, justamente para a gente poder comparar, tá? Uhum. Tá, então eu super deixo essa recomendação, porque, gente, se expor, e daí aqui eu brinquei ali a história do cliente, mas assim, exposição vale desde o posicionamento em rede social, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no dia 25 de abril, no sábado que vem. A gente fala de uma exposição quando a gente escreve um artigo para uma revista, a gente fala de uma exposição quando a gente dá uma entrevista. A todo momento a gente está se expondo, se a gente parar para ver. No momento que a gente quer se posicionar, a gente tem que se expor. E no momento que a gente se expõe, entra a questão da vulnerabilidade. Você está ali exposto e tem gente com opiniões completamente diferentes e que às vezes podem fazer um comentário e isso pode te fazer muito mal. E como é que tu encontra esse equilíbrio? É extremamente, por isso que o primeiro passo do método é começando de dentro para fora. Se a gente não tiver com equilíbrio emocional, por isso que esse é um dos pontos que assim, eu não abro mão e vocês vão ver a nossa super convidada do dia 25, que é uma pessoa maravilhosa. Já falei dela para vocês algumas vezes. É a pessoa que mais eu consegui encontrar leveza em tudo isso. Porque eu vou ser bem sincera para você, gente, no início, quando eu comecei a me posicionar em rede social, falando, e muito no início eu falava muito da parte da neuroarquitetura, gente, vocês não têm noção, assim. Vocês são uns amados que escrevem coisas lindas e maravilhosas, mas tem gente muito agressiva, muito agressiva. E principalmente se não tá ali frente a frente contigo, escreve coisas que às vezes talvez não falaria na frente, mas quando tá longe se acha no direito de escrever. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para o nosso equilíbrio emocional. Para que essa vulnerabilidade, ela sirva para nos dar força. Força para seguir adiante, para seguir o nosso caminho, se a gente realmente acredita nisso que a gente está fazendo. E eu achei muito legal, porque nesse documentário do Netflix, ela fala um pouquinho sobre essa palestra. Eu não sei se vocês lembram disso, que ela fez no TED. E aí ela diz que ela quis se provocar. Porque ela ia falar sobre vulnerabilidade, dela disse assim, mas o que adianta eu chegar lá e repetir a mesma palestra que eu estou acostumada a fazer, que eu sou treinada para fazer? Eu tenho que me botar numa situação vulnerável também. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. E daí ela diz que ela fez a palestra, né? E dela até fala, dela brinca assim, ainda bem que só tinha 500 pessoas, porque... E dessas 500, 100 eu conhecia, então não é tanta gente para me julgar, né? E daí ela saiu e disse que ela estava voltando para casa depois de ter feito essa palestra TED, dizendo, né? Ah, meu Deus, que porcaria que eu fiz e tal. E aí, diz que depois, quando ela chegou em casa, ela soube que a palestra tinha sido gravada e que tinha ido para o YouTube. E daí, quando ela acessa o YouTube para ver, ela disse, vi que tinha meia dúzia lá de visualização, mas achei que, né, graças a Deus é pouca gente. E daí, diz que daqui a pouco começou a ter milhões de visualizações e não sei o quê, e daí ela começou a tomar noção da proporção que tudo isso levou. E, obviamente, que ela disse, quando ela começou a ler os comentários, ela viu muitas críticas, e isso fez muito mal para ela.
Só que aí é que tá, de buscar o equilíbrio nisso, a força nisso, né? E quando a gente diz, não tô nem aí do que os outros vão dizer, por mais que a gente diga isso, é do nosso ser humaninho querido, todos fisiologicamente somos semelhantes, e a gente se preocupa sim com o julgamento, porque a gente precisa pertencer a algo. O conceito do pertencimento é muito primitivo para o ser humano. A gente lá, nossos antepassados já viviam sempre em grupos e precisavam viver em grupos. E isso a gente herda até hoje. No momento que a gente começa a ouvir muita crítica negativa, a gente se sente excluído disso tudo. Enfim, engatei aqui. Por isso que vocês têm que me segurar, gente. Tô falando de outras coisas. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, peraí. Eu já vi o TED, disponibilizou o curso Hello Design Thinking. Tem algumas meninas dividindo aqui questões de Design Thinking. Tem uma ótima neuropsicóloga para indicar. Carol, legal. Estarei lá. Tem podcast também, a Lu tá botando, o Brené Brown tem um podcast, Unlocking Us. Show. Bom, gente, eu quis indicar para vocês ela, que eu acho que é uma mulher muito bacana, assim, que traz de uma forma bem esclarecedora essa questão da vulnerabilidade, porque a gente precisa desses feedbacks, e aqui vamos recortar principalmente na questão de feedback de cliente. Vocês pedem depoimento de cliente? Isso é algo que é extremamente importante para a gente captar novos clientes. Então, ter uma estratégia de coleta de feedback é extremamente importante. No nosso treinamento, a gente vai dividir com vocês como é que é a forma que a gente pede esses feedbacks. E a gente cria uma planilha de depoimentos, tá? Esses feedbacks têm também estratégias para pedir isso. Então, a gente vai compartilhar com vocês como a gente faz, porque nem sempre a gente pede esses feedbacks só lá no fim, tá? Isso é bem importante, gente. Isso eu aprendi assim, depois de um tempão que eu comecei a me dar conta de que eu tinha que coletar feedback de cliente durante o processo também. Também. Porque às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes está tudo correndo bem, o processo está excelente, o cliente está sempre dizendo que está super satisfeito, o projeto fica incrível, ele acha maravilhoso, e daí vem a obra. E aí, obra, para dar estresse, não precisa muito, né? Ou começa a acabar o dinheiro, e daí vira um estresse, não consegue botar tudo, e daí no final a obra fica incompleta, e obviamente que as pessoas não ficam lá muito satisfeitas com isso. Então, é bacana a gente começar a coletar esses depoimentos nas etapas de processo de projeto. Se a gente puder coletar, então a gente tem 10 passos do método, a cada 2 passos ter uma coleta de depoimento, gente, é sensacional, tanto para a gente direcionar o nosso relacionamento com o cliente, ver o que a gente precisa ir ajustando e melhorando, quanto e daqui a pouco pegar esses depoimentos e já servir para estratégias de coleta, de captação de novos clientes. E existem metodologias de fazer isso, existem formas de fazer isso. Normalmente a pessoa ela te dá alguma coisa se tu realmente deu algo em troca para ela, né? Então tem momentos estratégicos. E a gente vai passar para vocês essa planilha de quando pedir o quê, tá? Que perguntas fazer para o cliente para a gente começar a ter essa. Então cada cliente tem uma planilhazinha de feedbacks de a cada 2 etapas o que ele está achando sobre isso, tá? Pedimos depoimentos. Mas em constranjo. Verônica, eu acho que eu não entendi. Pega os feedbacks em vídeo quando volto para a obra para tirar fotos. Legal, Carol. Se puder pegar em vídeo, melhor ainda, tá? Não pedia feedback nem tirava fotos, ou seja, trancou aqui no Instagram. Não tinha. Ou seja, nem portfólio eu tinha. Geralmente faço reuniões semanais com o cliente e executor para entender as ansiedades do cliente e até mesmo para saber como é o processo. E Pri, tu registra isso? Isso é que é importante. Isso eu não fazia, tá? E eu comecei a fazer há pouco tempo e tô vendo o quanto isso é positivo. A gente ir registrando a experiência do cliente, o depoimento do cliente ao longo do processo. Até porque este método é diferente, né? E a gente precisa usar isso como argumento de venda depois também. Pri, em qual momento você oferece o serviço de acompanhamento de obras?
Sim, com atas e relatórios de obras. Priscila, a gente oferece sim, mas depende da demanda do cliente, porque às vezes a gente trabalha em parceria com outros escritórios daí que executam a obra e fazem esse acompanhamento, tá? Nunca pensei em pedir depoimento ao longo, achei sensacional. Você registra por vídeo como depoimento? Não, Ju. Normalmente é por escrito e não sou eu que faço. Isso é um ponto bem importante, tá? É bom ter alguém da equipe de vocês que vai ficar responsável por isso. Se você trabalha sozinho, cria aí uma persona, um fakezinho, que vai ser aquela pessoa que vai mandar e-mail de vez em quando para saber o que o cliente está achando do processo, tá? Mas não é bom que não seja a gente. Até por uma questão de não ter muito constrangimento e para a pessoa poder falar a verdade mesmo, tá? Eu acho que se estressam durante a obra por alguns motivos. A Roberta, nossa expert, aí diz aí, amado. Responder pessoalmente online. A gente faz ou online por e-mail, ou a Paty, que é quem faz para mim, ela faz por WhatsApp também. Depende daí do cliente, tá? Qual a melhor maneira de coletar? Tá? Uma outra forma que eles gostam muito, principalmente cliente corporativo, quando é possível, tá? A gente diz que a gente vai tentar fazer uma reportagem, uma publicação, e a gente queria saber a opinião deles. Então, isso é uma coisa legal também. Tá? Mas é bom ter esta planilha, porque daí você tem um histórico de feedbacks do cliente e não deixa só no final para pedir, porque corre-se o risco de dar alguma zebra no meio do caminho e às vezes uns comentários tão bacanas que ele fez durante o processo a gente não registrou, a gente não coletou isso. Certo, gente? Alguma outra pergunta específica? Já estamos chegando no fim aqui no Instagram, meu Deus, 54 minutos. Bom, resumão aí, ó. Vou passar rapidamente cada um desses passos aqui novamente para ficar claro, então, qual que é o método completo. A gente começa lá no início, começando de dentro para fora, onde a gente tem que se trabalhar para ter uma postura empática, para a gente poder estar 100% presente e bem equilibrado para poder aplicar tudo isso, por favor. O que inclui aqui, e daí a gente vai se aprofundar desenvolvimento da sensibilidade, postura empática, que oportunidades a gente tem fora do mercado residencial. Tudo isso aqui a gente já vai começar a falar no dia 25 de abril, tá? No próximo sábado. Como que a gente vende para essas empresas, como que a gente se posiciona, a gente é diferente, tá? O posicionamento ele precisa ser um posicionamento mais profissional, precisa definir estratégias para isso. Então, a nossa super convidada, que eu já vou falar para vocês, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente vende essa metodologia, como que a gente apresenta isso. A parte da imersão empática, então, não sei se vocês lembram que a gente falou, a gente fez uma pré-aula somente sobre isso. Fazer uma reunião realmente assertiva, pesquisa online, observação do local e fluxos, entrevista com as pessoas envolvidas. A gente faz uma mensuração da fisiologia da pessoa, e aqui entra a parte da psicologia também, da neuropsicóloga, levantamento físico do espaço, depois a gente entra para a parte de definição de personas, a gente faz um mapa de personas, a gente faz um mapa de desafios a partir dessas personas, e daí a gente busca as referências. Depois, a gente entra em técnicas de cocriação de estratégias, que nós aqui, para o método, a gente traz os conceitos do Design Thinking, obviamente de uma forma personalizada para a nossa aplicação. Depois, a gente compatibiliza esses resultados, e daí vai dar um monte de dados aí. A gente interpreta isso e a gente busca referências para serem argumentos de projeto. A gente, inclusive, tem uma planilha de argumentos. Depois a gente desenvolve esse relatório final, então a gente junta todos esses resultados e monta isso para apresentar isso para o cliente. Aqui a gente nem começou a riscar ainda o projeto. E isso aqui, esse relatório acaba sendo uma estratégia para o desenvolvimento do projeto. Então a gente já tem todos os itens que precisam ser levados em consideração para o desenvolvimento de projeto. A gente falou de como criar um encantamento para esse cliente durante o processo de projeto, as reuniões, como que a gente deve fazer, a imersão que a gente faz também junto com o cliente. Depois a entrega do projeto, então como que a gente prepara para entregar esse projeto, cada uma das fases do projeto, como que a gente apresenta isso, esse manual do usuário que a gente sempre entrega no final. Depois a gente entra em acompanhamento pós-projeto, que falamos um pouquinho hoje, e como que a gente conclui isso, né? Como que a gente pode aprender sobre isso e, de fato, criar estrategicamente
uma planilha de depoimentos que vai servir tanto para a gente aprender com tudo isso, quanto para a gente conseguir começar tudo de novo e captar aí novos clientes. Tá bom? Deixa eu ver as perguntas que estão surgindo aí, mas queria muito que vocês ficassem no final para falar o que vai acontecer próximo sábado. Trabalhe com clínicas, quem geralmente responde é o gerente, nem sempre a proprietária compartilha da mesma opinião. Olha, Denise, é bom tu pegar essas informações já desde o início com todos, tá? Isso é uma das coisas que todos os que vão participar de decisões de projeto precisam sim estar envolvidos. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão depois pode estar rolando lá o projeto e daí chega alguém pede alguma, mas eu não falei isso, mas tinha que ter levado em consideração isso, né? O projeto às vezes está muito incompleto, gerando aditivos financeiros. Ou são muito leigos, com expectativa aumenta muito, normal. Que a Roberta está falando dos estresses que dá, ó, de obra. Com feedback, podemos saber quem pode nos recomendar no caso da necessidade de atestado para licitações. Boa, Carol, ótima observação. Mas quando o projeto é bom, nos grandes clientes é necessário pedir a CAD para você ter. Quando precisa de licitação, sempre pedem. Nossa, Pri, não vou saber te dizer. Eu não costumo trabalhar com licitação, tá? A gente trabalha por... Os nossos clientes são tudo indicações. A gente tenta explicar para quem nos contra o processo de projeto, porque alguns acham que o gerente pode decidir tudo. A gente tenta explicar para quem nos contra o processo de projeto, porque alguns acham que a gerente poderá decidir tudo. Não entendi, amada. E o gerente decide depois. Que os donos mudam. Sim, sempre pedem, já participei. Gerente e proprietário têm visões diferentes. Então. Sim, quem contrata. Exatamente. Tem que ver quem é que vai palpitar no projeto, tá? Essas pessoas é bem importante que elas já estejam desde o início aí a par de tudo para depois a gente conseguir comparar esses resultados. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos organizar a nossa agenda. Já estamos aqui 1 hora já online. Teremos, então, nosso próximo encontro agora no dia 25 de abril, a partir das 9 horas, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, que terminou no... dia 25 de abril, a partir das 9 horas. Como eu falei para vocês, a princípio a gente tinha feito a previsão das 9 ao meio-dia. Porém, nós vamos estender um pouquinho mais, tá? Vocês vão gostar, prometo. Depois disso, quem está participando já de todo o método, deixa eu só abrir aqui nos comentários. Quem está participando já do treinamento completo do método não termina aqui, obviamente, teremos mais um encontro que vai ser no dia 27 de junho. E até lá, gente, a gente tem um intervalo aqui de 60 dias. Então, quem estiver conosco nas duas partes do método, a gente vai trabalhar durante esses 60 dias, tá bem? Então, vai ter um plano de ação, onde semanalmente a gente vai ter atividades para fazer juntos. Nós vamos fazer isso através do nosso grupo no Telegram. Por isso que a gente está insistindo tanto para vocês irem para o Telegram, quem já está inscrito. Eu pedi para a Carol de novo fazer um checklist ali para ver quem não está. Por favor, baixem o Telegram para a gente conseguir fazer por ali. Então, a gente está juntando todo o grupo para a partir do dia 25 nós vamos começar uma comunicação semanal por lá. Então, ao invés da gente se encontrar nos domingos aqui nas pré-aulas, a gente vai se encontrar lá no grupo do Telegram. E, gente, quem está inscrito no método? A gente tomou uma decisão que, assim, acho que é a melhor nesse momento para se fazer. Tinha muita gente que... Eu super entendo aquela questão de voo. Meu Deus, preciso definir o voo, o que vai acontecer? Nem eu sei o que vai acontecer, minhas amadas. Nem eu sei como vai estar esse nosso cenário. E vocês não imaginam o quanto isso para nós estava, assim... É pior, eu sei que é muito pior quando a gente não tem uma coisa bem decidida, né? Fica muito instável tudo. E eu não quero também amarrar vocês, então a gente tomou uma decisão de fazer o nosso treinamento do dia 27 online, ao vivo. Vamos estar o dia inteiro como se a gente estivesse lá, e prometo para vocês que eu vou tentar deixar isso tudo leve para a gente ficar 10 horas ao vivo. Então,
Coloquem o telefone ou o computador sempre da tomada para que ele aguente as 10 horas. E se vocês realmente puderem se programar como se vocês estivessem ao vivo lá, se dedicar para isso, não marcar nenhum outro compromisso no dia, para que a gente possa estar 100% presente e possamos estar, então, realmente juntas durante as 10 horas desse treinamento que vai acontecer no dia 27 de junho, tá? Essa é uma decisão que a gente tomou esse final de semana. Eu tinha dito para vocês que a gente ia divulgar isso a partir do dia 20. Dia 20 é amanhã, então vocês vão ver que ainda não está lá no site essa decisão. Mas eu fiquei pensando esse final de semana e eu não quero amarrar. Eu vi que as meninas, a Maria Tereza já estava perguntando ali, tinha mais gente que estava com esse problema de voo, e eu sei que isso é super xarope, eu não quero realmente amarrar vocês. Se para alguém essa questão de ser online não concorda com isso, entre em contato direto com a gente, tá? Individualmente. E, gente, eu quero deixar você super confortável para, enfim, se acharem melhor não participar, tá tudo certo. Mas eu não vejo outra forma, eu não tenho como garantir se a nossa situação vai estar ok no dia 27 de junho. Esse é o problema. Acho que esse é o maior ponto. E a gente ficar adiando mais, eu acho que também não vai ser positivo, porque senão daqui a pouco vocês vão estar adiando poder aplicar um método diferenciado. Vai que as coisas já estão melhor nessa época e vocês já estão vendendo o projeto, entendeu? Então, eu tô até com medo de olhar aqui os comentários. Dá uma vulnerabilidade aí, ó. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Apoio, tá. Já fiz o curso online assim de 10 horas. Ah, Marília, você já fez e funcionou? A gente já, vocês sabem que os nossos treinamentos costumam ser longos, né? Mas 10 horas a gente ainda não fez, mas a gente já tá vendo tudo aqui como fazer isso da melhor forma possível aí para todo mundo, tá? A gente vai respeitar alguns intervalos, então como se a gente fosse fazendo presencial. Então, intervalos de lanches ali durante a manhã, depois durante a tarde a gente também tem o intervalo do almoço, tá? Então a gente vai seguir, a gente vai montar essa programação, vai passar para vocês. A Louise amada. Algumas pessoas que são de fora do país talvez vão ficar bem felizes com essa notícia. Intervalos de 10, 15 minutos, para ir no banheiro, para, enfim, ajeitar as questões com filhos. Mas se vocês realmente puderem continuar reservando o dia inteiro, fechem a agenda ali, por favor, tá? Quem tiver, de novo, vou repetir, tá? Se para alguém não ficou ok dessa forma, me escreve, tá? E daí a gente vê juntos como resolver isso. O que a gente está querendo fazer, não vou garantir, mas eu quero entregar umas ferramentas para vocês. Então, eu espero que o correio já esteja funcionando nesta época. A gente vai se programar com um mês antes de antecedência, nós vamos botar as ferramentas no correio para vocês. E eu espero que chegue, tá? Esse vai ser minha promessa aí. Tem gente que diz que já fez treinamentos assim, das 9 às 18. Nosso treinamento vai ser das 9 às 19, tá? Considera a possibilidade de ter pessoas que têm disponibilidade no presencial e deixar que não pode participando online, entendo que seria uma decisão bem próxima da data. Carol, pode ser de repente, porque eu igual vou estar fazendo com minha equipe, né? Se alguém quiser estar presencialmente conosco, tá tudo certo. A gente só precisa saber quantas pessoas para ver local, né? E a princípio daí seria em Porto Alegre, tá? Porque a gente também tá evitando viajar em função dessa pandemia toda. Depois que tudo passar, temos que nos conhecer. Temos que nos conhecer, sim! Bom, gente, vou preparar os lanches. Boa! Deixa eu falar do sábado que vem, tá? Porque isso aqui, assim, ó, pensa na minha felicidade. Eu tava tão grata de conseguir reunir as mulheres que são mais importantes para mim. E algumas vocês já conhecem, de eu ter falado. A gente nunca fez um treinamento juntas, tá? Tanto que para elas é bem desafiadora. A minha proposta foi, eu quero que vocês falem sobre esse assunto, mas é para um grupo de designers e arquitetos. Então, qual é o nosso tema? O que vai ser o nosso encontro de sábado que vem pela manhã? E assim, gente, nós vamos ser pontual, tá? Então, como se fosse presencial também, eu já vou abrir aqui o Zoom, a gente vai abrir já antes, a partir de umas 8h30 a gente já vai deixar o Zoom aberto, vocês vão entrando, vão se ajeitando, conectando a internet, não sei o que lá. Vocês vão receber a programação toda certinha do que vai acontecer em cada momento, mas a gente quer ser bem pontual porque vai ter bastante conteúdo. Então já estamos estendendo 1 hora a mais, então isso é um presente. Ao invés de terminar ao meio-dia, nós vamos terminar 1, porque nós vamos ter bastante coisa para falar. Nossa ideia nesse dia é falar sobre esse primeiro passo, começando de dentro para fora, mas também
vendo o que está acontecendo nesse mercado, tá? E eu tenho feito muitas mentorias para me posicionar melhor e eu quero dividir com vocês essas pessoas que para mim são tão importantes. Então, nós vamos começar a nossa manhã. Se preparem, se preparem. Quem conhece a Nanda Porto? Eu vi que a Camila fez assim. Meninas, pensem numa mulher espetacular que traz leveza em tudo na vida. Só a voz dela, né, Camila, já te passa uma sensação tão acolhedora, tão gostosa, que assim, ó, a Fer tá botando amo, ela é maravilhosa. Gente, se vocês não conhecem ela, já procurem, sigam ela nas redes sociais. Ela não tá fazendo nada externo, tá? Ela é uma amiga para mim, eu já fiz. Ela é minha mentora também, eu já fiz os cursos da Ananda, a gente se aproximou bastante e eu pedi para ela, então, para ela participar desse nosso treinamento. Ela me disse, Pri, eu não tô fazendo nada aberto, então ela não tá fazendo live, ela não tá fazendo nada, porque ela disse, ó, eu dei não para todo mundo, eu não posso fazer nada aberto. Quando eu falei que era para minha turma querida do método, que isso é um treinamento fechado, ela disse, tá, não, então vamos fazer. Então a Ananda vai estar conosco, lindamente, falando de uma forma muito gostosa sobre equilíbrio emocional. Deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. Estúdio, a Maísa também assiste ela. Ai, que bom, gente! Ó, tô perguntando se vai ficar gravado. Sim, todos os treinamentos ficam gravados, tá? Esse do dia 25 também vai, mas, por favor, estejam presentes, estejam ao vivo. Inclusive, eu quero saber, tanto a Ananda quanto nossas próximas duas, elas me perguntaram que perguntas o pessoal tem sobre esses assuntos, né? Então, eu já dei mais ou menos um norte, mas se vocês quiserem trazer algumas sugestões, assim, de como ela foca esse assunto do equilíbrio emocional, elas estão abertas para ajustar o conteúdo bem para as nossas necessidades, tá bom? Tá, e agora se preparem para a próxima. Se preparem, se preparem, se preparem. Maior referência de finanças hoje do Brasil, Patrícia Lages. Conhecem? Autora de 5 best-sellers, aquele livro Bolsa Blindada, já ouviram falar? Gente, essa mulher é top, incrível. Quem tá no nosso grupo do Telegram, eu já falei delas, viu? Não sei se vocês lembram, lá em janeiro, quando a gente falou de como organizar financeiramente e tal. A Paty é uma queridona, tá? Aliás, conseguir agenda com ela também é um ultra desafio, porque ela é comentarista da TV, então é uma mulher super, com 1000 atividades. O foco dela é exatamente esse, organização financeira. Então, ela vai nos ajudar nesse momento que está tanta instabilidade. O que a gente tem que, de fato, se preocupar, tá? Então, acho que esse é um ponto que vai dar também um alívio no momento que a gente souber exatamente o que a gente precisa fazer nesse momento. E depois, a terceira, que é a minha atual mentora de negócios, de posicionamento estratégico. Ela é uma mulher que eu passei a admirar demais e tem uma clareza impressionante, assim, o quanto a Cláudia, a querida Cláudia Brandão, conhecem ela? Já vi que tem uma Suzá! Nath, tu conhece a Cláudia? E ela é uma pessoa muito iluminada, muito especial. Foi muito especial para mim num momento bem importante assim da minha trajetória profissional. Ela trabalha junto com o Conrado Adolfo, não sei se vocês conhecem, mas também é o meu mentor também, tá? Eu tenho feito mentoria com os dois. E para mim eles são os maiores experts na área de vendas e posicionamento nesse momento no Brasil. Então, um timaço de mulheres, um time feminino. Ai, gente, incrível, não acharam? O que vocês estão achando? Gente, essa mulherada aí, ó, vai arrasar, show. Ó, acompanho a Ale Conrado, amei. Não, eu nunca vi um treinamento para a área da arquitetura e do design, nem com este nível de profissionais, de verdade. Assim, então vai ser ultra mega exclusivo. Eu estou muito feliz que elas toparam entrar nisso. A gente mais ou menos organizou por horários. Então, como eu acredito que a gente tem que começar tudo de dentro para fora,
né? A gente começa com a Nanda, então por isso que eu falei, estejam já certinho, pontualmente, às 9 da manhã. Eu vou fazer primeiro, vou passar um conteúdo inicialmente, aí depois a gente entra com a Nanda nessa parte de equilíbrio emocional. Depois que a gente estiver bem equilibradas, bem, a gente vai falar de finanças, que é um assunto que pode parecer meio chato, mas a Paty traz tudo com muita leveza, com muita clareza, vai ser incrível. E daí, depois que a gente se organizar e ver, ok, é viável passar por essa situação, economicamente falando, a gente entra com a Cláudia, que é uma mulher extremamente prática, a gente vai falar de posicionamento estratégico, e com a finalização da Cláudia, a gente entra no nosso plano de ação, tá? Então, esse plano de ação de 60 dias vai ter muito a ver com todos esses temas que a gente vai abordar, mas daí no final da Cláudia a gente já entra, tá, como é que a gente põe tudo isso em prática? E daí a gente vai falar do nosso plano de ação, certo? E daí estaremos juntos pelo Telegram, tá bom? Incrível, né? Deixa eu ver os comentários, sempre me surpreendo. Ai, que bom! Gente, eu tô tão feliz com isso. Ó, quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Quem já está inscrito não precisa fazer nada. Vocês vão receber o link bonitinho para acessar. Já reservem, então, aí até pelo menos a 1 hora. Às vezes a gente passa um pouquinho mais, né? Mas, enfim, vamos tentar ser pontuais. Que bom, gente. Olha quanta gente aqui, que bom. Incrível, incrível. Continua lá no site, como eu falei para vocês, tá? Essa questão do online presencial ainda não vai estar alterado, porque a gente tomou essa decisão esse final de semana, que ele não mexeu ainda no site, ela vai mexer nisso amanhã, mas tudo continua igual, a inscrição continua igual, então você ainda pode se inscrever. Se você quiser participar somente deste sábado, é o único treinamento, a única partezinha que a gente abriu essa exceção. Mas para você ter o plano de ação, um acompanhamento, poder seguir com todos os passos do método, te recomendo fortemente que você participe desta opção aqui, que envolve, então, o treinamento dia 25 de abril com o dia 27 de junho, e a gente está fazendo nessa condição de 10 vezes sem juros para facilitar aí para todo mundo, tá bom? Então, quem não se inscreveu, faça isso até antes do dia 25, porque depois daí esse valor muda, tá bom? Você vai receber também as gravações, mas vai ter um valor superior. Então, a gente reforça muito que você consiga se inscrever antes. Certo, gente? Show! E daí tem esses bônus, né? A gravação, então, de todos os treinamentos, como eu já tinha falado, como o plano de ação, então, dos 60 dias para quem estiver no treinamento completo. Vocês topam, hein? Vocês topam ou arrepiou agora? Arrepiou, meu Deus, muita coisa. Ai, gente, eu acho que vai ser muito incrível. Deixa eu ver os comentários aqui. Mega encontro, topadíssimo. Eu tava louca para contar para vocês. A gente nem divulgou ainda essas participações aí extras, que não estavam no planejamento inicial, mas que eu acho que vai contribuir muito agora. E espero que vocês gostem, porque a gente está preparando tudo com muito, muito, muito carinho. Vamos fazer o seguinte: quem já está inscrito no método, vocês vão ver que em seguida eu já vou botar umas perguntas lá no nosso grupo do Telegram. Eu queria saber exatamente assim, dessas três áreas de desafio: equilíbrio emocional, posicionamento e vendas e finanças. O que exatamente vocês acham importante a gente passar para as meninas, para elas abordarem, tá? Então esse é o ponto que eu queria agora passar para elas, para poder direcionar bem o assunto, para que seja realmente proveitoso para nós aqui. Top, que bom! A Carol, tive uma ideia quanto ao design thinking. Na maioria das vezes, os problemas identificados não são físicos, e sim estruturais da empresa, como fazer, relatar. Sim. Muitas vezes, Carol, pode acontecer de vir insights dos próprios colaboradores que às vezes não tem a ver com questões físicas. O que a gente faz? Até na pré-aula, deixa eu ver qual foi, a do relatório, eu acho que eu falei sobre isso. A gente registra aquilo que não é levantamento físico, mas a gente registra e passa isso para a empresa, tá? A gente não deixa de lado. Mas a gente não traz esses pontos para a sessão de design thinking, justamente porque ela não tem a ver direto com a estrutura física. A gente leva para a sessão de design thinking algo que a gente vai aplicar em projeto. Show! Certo. Dúvidas? Tá no site, Ju. Tá no site para você poder se inscrever. Ainda não está no site. O site é esse aqui, do Método da Qualidade Corporativa. Eu já tinha mostrado. Opa!
esse aqui, ó, métodoqualidadecorporativa.com.br. Você vai ver um pouquinho mais sobre o método. O que mudou aqui vai mudar a partir de amanhã. O dia 27 de junho não é mais presencial. Esse é um treinamento que ele vai ser, então, online. E o nosso treinamento agora do dia 24 de abril, 25 de abril, na verdade, a gente terá a participação, deixa eu ver, cadê ele? Aqui, ó. 25 de abril, sábado, a gente vai ter a participação de 3 especialistas, tá? Isso é novidade para vocês que estão aqui, o pessoal ainda não está sabendo. Certo? Ó, boa, as meninas já estão botando ali, ó, posicionamento e vendas, captação de clientes, tá? Posicionamento e vendas, mostrar a importância da aplicação da melhoria do espaço corporativo para o dono do negócio. Ah, que bom que vocês já estão botando ali, gente. Vou salvar depois esse chat. Tá bom? Desejo uma ótima noite. Obrigada quem ficou aqui no Instagram também. Nossa última pré-aula. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo até essa hora. Sabe o que eu vou fazer agora? Preparar as coisinhas para levar para o hospital lá amanhã para o nosso... A gente vai começar a nossa ação essa semana agora. Gente, semana ultra especial. Ai, tá tão incrível. Essa é uma ação voluntária, para quem não tá entendendo nada. Essa é uma ação voluntária que o grupo de estudos de neuroarquitetura de Porto Alegre tá conduzindo. A gente começou com um hospital, mas já tem outros na fila aí. Então vai ser bem, bem bacana. Amanhã nós vamos toda equipada, com máscara, com coisa assim, tudo. Vai ser muito legal, vai ser incrível. Eu vou tentar tirar umas fotos e mando para vocês. Tá bom? Beijo, ótima noite. Beijo. Gracias, Lu. Vera também estava aí até essa hora. Vera já mudou o fuso horário, né? Vera já está no fuso horário brasileiro. Tchau, gente. Deixa eu encerrar aqui também. Beijo, beijo. Bruna. Ai, amei as mensagens de vocês, Fer, Silene. Ai, que bom. Beijo. Pri também. Beijo.